Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós, a nossa família. A gente sempre faz a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição número 61. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Grande número de estranhos ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano, de que necessitou para perseverar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Passa indispensável examinar-se, emergir da animalidade, erguer-se para senhorar o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Lição número 68. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Boa noite a todos, boa noite a todas. Emmanuel continua, né, na mensagem de hoje, narrando um versículo do mesmo capítulo que a gente estudou nas nossas preces anteriores, no capítulo 67, né, e o capítulo 66, que até o seu Cláudio fez a prece na semana passada, onde a gente falou da boa vontade e a má vontade, como se fossem duas forças que existem dentro de nós, que podem tanto atrasar quanto podem adiantar nosso progresso, podem reduzir as nossas dores sentimentais, nossas dores morais, nossos distúrbios, as discórdias que acabam acontecendo, geralmente causadas pelas nossas próprias neuroses, nossas próprias cegueiras, como o próprio Emmanuel narrou nessa mensagem. A gente vê muitas vezes Emmanuel ou outras autoras espirituais, como a própria Joana de Ângeles, falando sobre esse processo de sonolência do espírito, como se a gente estivesse realmente dormindo. Muitas das vezes, a causa dessa sonolência, dessa falta de precisão, dessa falta de estar desperto, dessa lucidez do espírito, pode ser muito causada pelo próprio envoltório carnal. Nós, como espíritos imperfeitos, naturalmente, nós somos muito submetidos aos sentidos, e as necessidades básicas acabam cegando nosso verdadeiro propósito, da qual nos foi encarregado vir aqui na Terra. Nosso propósito de adiantamento moral, nosso processo de adiantamento espiritual, muitas vezes ele é impedido por nós mesmos, por causa que nós estamos muito cegos, nós estamos, às vezes, muito atraídos pelos sentidos da carne. Como o próprio Emmanuel falou, através da carne nós rejeitamos, às vezes, os convites
de uma vida espiritual, de uma vida sentimental mais saudável, mais equilibrada. Muitas das vezes nós passamos pelos movimentos religiosos como se fosse até uma atividade em grupo, onde nós interagimos, nós fazemos aquilo que todo mundo tá fazendo também. A gente acaba indo, seguindo o fluxo. A gente é igual Maria vai com as outras. A gente acaba seguindo o rebanho, por causa do que todo mundo está fazendo. E nós acabamos perdendo de vista os corajosos exemplos dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, o próprio Emmanuel, que foi um grande narrador das histórias dos apóstolos de Jesus, em vários livros, em vários romances espíritas. Emmanuel narra, através da psicografia de Chico Xavier, lindos exemplos de amor, de coragem, de resiliência, de esperança desses apóstolos. Mensagens muito bonitas que às vezes passam despercebidos por nós. Nós lemos o romance como se fosse um romance de ficção, não como uma história, não como um exemplo de alguém que superou suas próprias dificuldades, alguém que procurava a perfeição espiritual, que procurava procurava vencer suas próprias fraquezas, procurava ser alguém forte, procurava ser alguém útil para as pessoas, para esse mundo que nos agasalha. Exemplos muito bonitos e pessoas inspiradas no exemplo de Jesus que quiseram seguir os passos do Mestre. E a gente acha que é história de ficção. Mas são exemplos que nós mesmos podemos fazer. Emmanuel, em capítulos anteriores que nós lemos aqui juntos, falava muitas vezes que nas nossas próprias responsabilidades, nos deveres que a vida nos deu, no relacionamento com os nossos amigos, com os nossos familiares, nas coisas mais corriqueiras e diárias, nós podemos ser verdadeiros exemplos de seguidores de Jesus. Nós podemos fazer aquilo que o Mestre quer que nós façamos. Jesus coloca a gente exatamente onde nós devemos estar, fazendo exatamente aquilo que ele precisa que nós façamos. Se nós formos despertos, se nós formos atentos e lúcidos para o que a vida nos oferece, nós podemos também fazer exatamente aquilo que Jesus propõe para nós, para que nós consigamos nosso orientamento moral e espiritual. Às vezes a gente se sente distante desses apóstolos pelo contexto que eles viveram, mas isso é apenas um contexto. Nós também podemos exprimir igual coragem, igual resiliência com as nossas dificuldades, com nossas responsabilidades, nossas tarefas, e escrever histórias tão bonitas quanto desses personagens. Histórias realmente de pessoas que fizeram o melhor que podiam pelo Cristo. Nosso Mestre Jesus, o Cristo Jesus, ele constantemente tenta acordar esse Cristo que existe dentro da gente. E Emmanuel nos dá quase como que uma receita para que todos nós possamos ver que rota que nós estamos seguindo. Ele diz nesse texto, indagar a si mesmo ou mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende e que princípio destina. Nós lembramos também da própria resposta do Livro dos Espíritos, onde foi perguntado qual que é o meio mais eficaz de vencer na vida e evitar, né, resistir aos arrastamentos do mal. Conhece-te a ti mesmo. E Emmanuel narra essa resposta no Espírito de Verdade, que respondeu no Livro dos Espíritos, com essa sugestão, essa forma um pouquinho diferente que nós podemos fazer perguntas a nós mesmos para saber onde nós precisamos corrigir a rota, ou o que nós estamos fazendo certo, para que nós possamos continuar fazendo. E aquilo que nós podemos corrigir, para que o Cristo Jesus desperte esse Cristo dentro da gente. Então vamos todos nós elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Altíssimo, a nossa falange unidos para o bem, todos os nossos amigos espirituais, nossos mentores espirituais pessoais, e pedir que eles possam nos esclarecer, nos dar coragem para a mudança, dar coragem para que nós possamos enfrentar nós mesmos, as nossas dificuldades, os espinhos do nosso espírito e nossa carne, que possamos ser mais atentos e ter uma audição mais afiada, mais bem sintonizada, com os espíritos de luz e de amor que constantemente vêm nos guiar, vêm nos orientar no nosso dia a dia. Que o Mestre Jesus possa inspirar em nós todos os momentos o amor, a
a humildade, a simplicidade e a fé. Que todos os dias nós possamos acordar na esperança de cumprir os divinos desígnios que Jesus nos concedeu aqui na Terra. Vamos também pedir por todos os nossos amigos aqui na Terra e todos os nossos irmãos espirituais, aqueles que têm fome e frio, seja de pão, seja de abraço, seja de uma palavra amiga. Aqueles que sofrem do frio da carne, mas aqueles que sofrem do frio do espírito. Que o Mestre Jesus e suas falanges de luz e seus trabalhadores aqui no plano carnal, no plano espiritual, possam agasalhar, possam nutrir esses espíritos que tanto necessitam de amparo. Vamos mentalizar nossos queridos irmãos do Projeto Novo Céu, mas também todos aqueles que trabalham nessa instituição com muito amor e carinho a esses acolhidos e o propósito de amor e de esperança. Vamos rogar pelo Mestre Jesus, a Pai Tomé e a sua falange de luz, que possa dar força e resiliência a todos nós. Que suas bênçãos recaiam por todos os trabalhadores, todos os médiuns, todos os nossos amigos, familiares que nós tantos amamos, todos os nossos irmãos de espírito ou irmãos aqui na carne. Nossos amigos queridos que são a família que nós escolhemos e a família carnal, a qual Jesus nos colocou para que nós possamos sermos irmãos de verdade e aprendermos que nós, em toda a humanidade, somos iguais. Que o Mestre possa inspirar a todos os líderes mundiais e todos os governantes a mensagem de paz e de amor a todas as criaturas vivas, a toda a natureza e a toda a beleza que esse mundo tem em abundância. Que esses governantes possam sempre zelar pela vida e pela paz, acima de tudo, acima de qualquer orgulho, de interesse e de egoísmo. Que amor, humildade e simplicidade de Jesus esteja em nosso coração em todos os momentos. Nós pedimos, Mestre, que nos dê a sabedoria e nos inspire o esforço, porque o Senhor sempre está conosco, mas às vezes nós não estamos com o Senhor. Então nos inspire, Mestre, a estar mais do seu lado e a nos inspirarmos mais no Senhor sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feito conforme a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. E não nos deixe nos cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Pois só vós, Senhor, o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém.